E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no 365 Dias com Deus. Hoje vamos desvendar um tema que, vamos combinar, é essencial para a nossa caminhada de fé: a proteção e a glória da igreja. É isso aí. E para nos guiar nessa jornada, temos um convidado para lá de especial, alguém que, digamos, entende tudo sobre o assunto. Quem será? A Bíblia. Uau, que honra ter a Bíblia aqui conosco. Pois é. Imagine a gente aqui, batendo um papo com a própria palavra de Deus. É de arrepiar. Com certeza. Bíblia, a gente sempre ouve falar que a igreja é o corpo de Cristo. Sim, sim. Mas o que significa na prática? Por cada um de nós realmente faz diferença. É excelente pergunta. E a Bíblia responde isso de forma brilhante em Efésios 1:22 e 23. A ideia é que cada membro da igreja tem um papel fundamental, assim como num corpo humano, onde cada parte é essencial. É como se cada um de nós fosse uma peça única de um quebra-cabeça gigante, sabe? Sem uma peça, a imagem fica incompleta. Faz todo sentido. Mas, Bíblia, a gente sabe que o mundo anda cheio de desafios e a igreja também enfrenta suas lutas. É verdade. Como podemos proteger a igreja desses ataques? Boa pergunta. A gente às vezes se sente meio vulnerável, sabe? É verdade, a gente se sente sim, mas a Bíblia, em Efésios 6, nos apresenta uma solução poderosa: a armadura de Deus. Armadura de Deus. É como se fosse um escudo espiritual contra as investidas do inimigo. Essa imagem é forte. É. Mas como a gente veste essa armadura no dia a dia? Pois é. É só pensar positivo. Não é bem assim, não. A Bíblia descreve cada peça da armadura: a fé, a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a salvação e a palavra de Deus. Cada uma tem um significado e um poder específico na nossa vida. Me explica isso melhor. Claro. Por exemplo, como a gente usa o cinto da verdade na prática? Ah, sim. Parece meio abstrato, né? Ótima pergunta. O cinto da verdade nos lembra da importância de viver com integridade, de ser honesto em tudo o que fazemos. É sobre ter a verdade de Deus como base para as nossas decisões, para os nossos relacionamentos, para tudo. Entendi. É como se a verdade fosse o alicerce da nossa vida. Isso. A base que nos mantém firmes diante das dificuldades. Exatamente. E a couraça da justiça nos protege de tomarmos decisões erradas. Certo. De cairmos em tentações que nos afastam de Deus. É como um escudo que nos blinda contra o mal. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sim. Como a gente a usa para nos proteger. A espada do Espírito é nossa arma para combater as mentiras do inimigo, para discernir o certo do errado, para nos guiar nas decisões. É por meio da palavra que a gente conhece a vontade de Deus e encontra força para resistir às tentações. Caramba, a Bíblia realmente nos dá ferramentas poderosas para enfrentar os desafios. É verdade. Mas pensando na igreja como um todo, qual é o papel da unidade nessa proteção? A unidade é fundamental. A Bíblia nos ensina que um corpo dividido não consegue funcionar direito. Se a igreja estiver desunida, fragmentada, ela fica mais vulnerável aos ataques. E como podemos fortalecer essa unidade na prática? Olha, A gente sabe que às vezes é difícil conviver com as diferenças, né? com certeza. Mas a Bíblia nos dá a chave para superar essas dificuldades: o amor. O amor. Em 1 Coríntios 13, Paulo descreve o amor como paciente, bondoso, que não se irrita facilmente, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo tolera. É esse tipo de amor que precisamos cultivar para construir uma igreja unida e forte. É verdade, o amor é a base de tudo. Mas e a glória da igreja, Bíblia? Como podemos mostrar ao mundo a beleza e poder da nossa fé? Aí entramos em outro ponto crucial. A glória da igreja se manifesta de diversas formas. Uma delas é a adoração a Deus em espírito e em verdade, Sim. exaltando o nome dele e atraindo outras pessoas para ele. Mas como a gente faz isso de forma autêntica, É. sem cair na mesmice ou na religiosidade vazia? Aí está o desafio. A adoração verdadeira precisa brotar de um coração sincero, cheio de gratidão a Deus por tudo que ele é e por tudo que ele faz. É sobre reconhecer a grandeza dele e se entregar completamente a ele. Entendi. É sobre viver a nossa fé de forma genuína, Isso. tanto nos momentos de louvor quanto no dia a dia. Exatamente. E a glória da igreja também se manifesta quando proclamamos o evangelho, levando a mensagem de Jesus Cristo para todos. É sobre compartilhar a esperança que encontramos em Cristo com aqueles que ainda não conhecem. Mas como a gente faz isso num mundo tão cético, É. tão indiferente às coisas espirituais? Essa é uma pergunta que muitos cristãos se fazem. Mas a Bíblia nos encoraja a não ter medo, a confiar no poder do Espírito Santo para tocar os corações. É sobre sermos testemunhas do amor de Cristo por meio das nossas palavras e principalmente das nossas ações. Ou seja, a gente precisa mostrar ao mundo o que é o verdadeiro amor cristão, né? Assim. E isso nos leva a outro ponto importante:
o serviço ao próximo. Com certeza. Servir o próximo é uma das formas mais poderosas de glorificar a Deus. É sobre colocar o amor em prática. Estendendo a mão aos necessitados, cuidando dos doentes, visitando os presos, alimentando os famintos. É sobre sermos as mãos e os pés de Jesus no mundo, né? Isso. Tocando as pessoas com compaixão e levando a esperança do evangelho para aqueles que mais precisam. Exatamente. E quando a gente serve ao próximo, a gente experimenta a verdadeira alegria de viver em Cristo. Sim. Alegria de sermos instrumentos do amor de Deus. Bíblia, essa conversa está sendo incrível. Mas a gente sabe que a igreja enfrenta muitos desafios hoje em dia. Como lidar com o secularismo, com o individualismo, com a perseguição que muitos cristãos enfrentam. Às vezes a gente se sente desanimado, com medo de não conseguir superar essas barreiras. É compreensível sentir medo e desânimo diante de tantas dificuldades, mas a Bíblia nos lembra de que não estamos sozinhos nessa jornada. Em João 16,33, Jesus nos diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." E promessa poderosa. É. Mas como podemos nos apegar a essa promessa quando as coisas parecem estar desmoronando ao nosso redor? Aí entra a importância da oração. Em Filipenses 4,6-7, Paulo nos ensina a levar tudo a Deus em oração, com súplicas e ações de graças. É na oração que a gente encontra força, refrigério e direção para enfrentar os desafios. Ou seja, a oração é o nosso canal direto com Deus, né? Isso. É onde a gente abre o nosso coração, compartilha os nossos medos, nossas angústias e recebe a paz que excede todo o entendimento. Exatamente. E oração não é só pedir, é também agradecer. É reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. É confiar que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Bíblia, você tocou num ponto muito importante. A confiança em Deus. É sobre se entregar completamente a Ele. Sempre. Sabendo que Ele jamais nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Com certeza. A confiança em Deus é a base da nossa fé. É crer que Ele está sempre conosco, que Ele nos ama incondicionalmente e que Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Mas como a gente cultiva essa confiança em Deus? É só pensar positivo. Não é só pensar positivo. A confiança em Deus se constrói por meio do relacionamento com Ele. Entendi. Por meio da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com outros cristãos. É sobre conhecer a Deus cada vez mais, aprofundar a nossa intimidade com Ele. E quando a gente conhece a Deus de verdade, a gente não tem como não confiar nele, né? Exato. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos em seu amor, em sua fidelidade, em sua sabedoria. Essa conversa está sendo muito enriquecedora. Mas me diz uma coisa, Bíblia, como a gente pode ser luz no mundo? Como a gente pode mostrar a glória de Deus em meio a tanta escuridão? Essa é uma pergunta fundamental e a resposta está em Mateus 5,16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a nossa vida precisa refletir o caráter de Cristo, né? Sim. A gente precisa ser sal da terra e luz do mundo, espalhando o amor de Deus por onde passarmos. Com certeza. É sobre viver de forma íntegra, honesta, compassiva, perdoadora. É sobre amar o próximo como a si mesmo, estender a mão aos necessitados, ser um agente de transformação na sociedade. Mas como a gente faz isso num mundo tão individualista, tão egoísta? Como a gente se destaca em meio a tanta indiferença? Aí entra a importância de sermos diferentes. Em Romanos 12,2, Paulo nos exorta a não nos conformar com esse mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. É sobre ter uma mentalidade diferente, uma postura diferente, um estilo de vida diferente. É sobre sermos contraculturais. Isso. Ir a contramão do que o mundo prega. Mostrar que existe um caminho melhor, um caminho que leva à verdadeira felicidade, à verdadeira paz. Exatamente. É sobre sermos embaixadores de Cristo, representando o reino de Deus aqui na Terra. Bíblia, essa conversa sendo incrível, a gente aprendeu tanto sobre a proteção e glória da igreja. Mas me diz uma coisa, qual a dica mais importante que você deixa para os nossos ouvintes hoje? A dica mais importante é: nunca desistam da fé. Em Hebreus 12,12, o autor nos incentiva a correr com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a gente precisa manter o foco em Jesus, né? Ele é a nossa força, a nossa esperança, a nossa inspiração. Com certeza. Em Jesus encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida plena, abundante, vitoriosa. Bíblia, muito obrigado por essa conversa tão profunda e inspiradora. Tenho certeza de que os nossos ouvintes foram muito abençoados com a sua presença aqui hoje. O prazer foi todo meu. Espero que essas reflexões os ajudem a fortalecer a fé e a viver de forma mais plena em Cristo. E você que está nos ouvindo, não perca o próximo episódio do 365 Dias com Deus. A gente vai continuar desvendando os mistérios da Palavra de Deus e te ajudando a viver uma vida mais próxima de Jesus. Fique ligado! Até a próxima!
E que a graça e a paz de Deus estejam com você.